Olá, turmas da EJA, bem-vindos a esta aula. Eu sou a professora Joyce Martins, do componente curricular de língua portuguesa. Esta é a aula de número 56 do nosso módulo, que tem como objeto de conhecimento os estudos literários. E detalhando este objeto, nós temos aí a literatura amazonense, contextos de produção, e temos também os autores, certo? Então, vamos iniciar esta aula. Muito bem, pessoal da EJA. Até aqui nós temos tratado e abordado muitos temas relacionados à produção literária nacional, aquilo que se produziu em literatura no Brasil, aí a partir aí da virada do século XIX para o século XX. Temos abordado, mostrado tendências, escritores que se destacaram, mas em geral não tivemos aí observações sobre como isso se deu aqui em relação ao Amazonas, ao nosso estado. E aí fica a pergunta, será, professora, que não houve nenhuma produção literária no Amazonas nesse período? Ou será que essas tendências não alcançaram o Amazonas nesse período? Sim, essas tendências chegaram até nós aqui. Mas temos que pensar que ali, no século XX, especialmente no início do século XX, os processos comunicativos não eram assim tão rápidos como nós estamos acostumados em tempos atuais. Então, sim, essas tendências chegavam até nós, mas demoravam um pouco mais, certo? Então, por essa razão, nós vamos observar um pouco dessa produção da literatura amazonense, com aquelas tendências literárias, aos poucos, e vamos, então, dedicar esta aula para observar essas ocorrências, ok? Então, me acompanhem. Então, pessoal, quais seriam, então, aí as primeiras manifestações de literatura amazonense? Como é que isso é documentado para nós? Olhem só. Então, é considerado o primeiro documento aí de literatura produzido aqui na nossa região, no nosso estado, este aqui que tem este nome, Muraida, ou com essa escrita aqui, com H, que foi escrito por Henrique João Wilkens. Isso ainda lá no período colonial do Brasil, correto? Este escritor era aí um soldado português e que produziu esse texto que é considerado o primeiro documento literário do Amazonas. Este documento, este texto é um texto que se inspira aí nos clássicos poemas épicos, né? E ele vai ter a seguinte caracterização. Acompanhem, vamos lá? Ele vai trazer os seguintes elementos, então. Tem uma narração, porque sim, poemas épicos, apesar de ter este nome de poema, eles trazem uma narração de grandes feitos heróicos, né? Tem ali a figura de um herói que vai fazer grandes feitos e, em geral, vai aí trazer algum tipo de benefício, de mudança para seu povo, né? Então, sim, neste poema Muraida, temos a narração, temos aí o papel do heroísmo acontecendo, e neste caso aqui, o heroísmo é bastante interessante porque em outros poemas épicos, né, que a gente já viu aí durante, né, o estudo da literatura ocidental, em geral, essa figura do herói é exercida por uma pessoa, né, por uma personagem. Aqui no caso de Muraida, nós vamos ter aí, né, Muraida vem de Mura, então são os indígenas Mura que estão aí ocupando o centro dessa narração, mas o herói será a questão aí do cristianismo, né? Porque essa narrativa, esse poema épico, vai justamente gerar em torno desse processo de conversão dos indígenas à questão do cristianismo. Mas aí o cristianismo sendo apresentado como algo positivo. Temos que lembrar o período em que foi escrita essa narrativa, que é justamente no período da colonização. Nós não podemos dissociar essas questões do texto. Então, sim, nesse texto, o cristianismo aí é o herói, certo? E aí, esse cristianismo vai ser materializado em um anjo, na forma de um anjo que se disfarça como um indígena Mura e consegue ali, naquele processo, convencer
todo um grupo de indígenas a aceitar esse processo de conversão, correto? O assunto, sim, tem uma temática nacional, ainda que com a questão aí atravessada pela questão da religião, mas observamos ali povos de indígenas que são brasileiros, correto? Então temos um tema nacional aí e a figura do maravilhoso. O maravilhoso aqui é justamente registrado pela presença desse indígena, que se encarna na figura deste indígena Mura e vai fazer esse papel de convencer um grupo, né, de indígenas a esse processo de aceitar a conversão, certo? Nós separamos um trecho deste poema épico para que vocês possam escutar e conhecer, sempre lembrando que este é o primeiro documento de literatura produzido no nosso estado, de literatura amazonense. E é interessante porque nesse trecho, que é o canto terceiro, né, deste texto Muraida, nós vamos observar que nós temos a figura de um ancião Mura. E nesse momento, esse ancião está ali buscando convencer os demais indígenas a não aceitar aquele processo de conversão. É isso mesmo. Essa figura do ancião chamando a atenção dos mais jovens é algo também que aconteceu em outros textos épicos, como, por exemplo, nos Lusíadas, tem até um canto que se chama o Velho do Restelo. E esse velho, ele aparece justamente no momento em que os portugueses estão se lançando ao mar em busca das glórias marítimas. E esse ancião, lá do Velho do Restelo, ele vai chamar a atenção das pessoas ali naquele momento, dizer para que tenham cuidado e tudo mais. Aqui na Muraida, então, essa figura desse ancião também vai atuar assim, tentar fazer com que os indígenas não vão por esse caminho, que permaneçam na tradição, né, do seu povo, da sua cultura. Ele vai aparecer, vai trazer os seus argumentos, mas, ao final, o indígena, com os seus argumentos, consegue se sobrepor e aí o grupo aceita o cristianismo. Mas olha só que interessante, acompanhem então esse trecho em que este ancião busca convencer os indígenas a não aceitar a conversão. Vamos lá? Muraida, do canto terceiro. Atentos ouvem todos a proposta, ainda que estranha, sem maior reparo, pois a verdade bela nada oposta é bárbara fereza ou peito avaro. Mas entre os anciões, um velho encosta ressecada a mão, com gesto raro na negra face adusta e enrugada. Extremado responde, em voz irada: "Oh, dos teus poucos anos, louco efeito, da confiança vil temeridade! Que atenção nos merece, ou que conceito, conselho, que envelhece a tua idade? Queres que ao ferro, generoso peito, entregue a paz? Ou perca a liberdade, a doce liberdade, o valeroso Mura, em grilhão pesado e vergonhoso? Já não lembra o agravo, a falsidade que contra nós os brancos maquinaram? Os autores não foram da crueldade? Eles que aos infelizes a ensinaram? Debaixo de pretextos de amizade, alguns matando, outros maniataram, levando-os para um triste cativeiro. Sorte a mais infeliz, mal verdadeiro, grilhões, ferros, algemas, gargalheira, açoutes, fomes, desamparo e morte. Da ingratidão foi sempre a derradeira retribuição que teve a nossa sorte. Desse madeira, a exploração primeira impediu porventura o Mura forte? Suas canoas vimos navegando, diz, fomos porventura os maltratando? Para os alimentar, matar a lotagem buscava nosso amor, nosso cuidado. A tartaruga, o peixe na viagem lhes dávamos, e tudo acompanhado de frutas e tributos de homenagem. Em voluntária oferta, que, frustrado, o receio deixasse, a confiança aumentando, firmasse a aliança. Que mais podia fazer o irmão, o amigo? Que provas queres mais de falsidade? São estes entre os quais buscas abrigo? É nesta em que te fias amizade?
Ah, Moura incauto, teme o inimigo, que tem de falso toda a qualidade. O que a força não pode, faz destreza, valor equivocando com a beleza. Assim falando, o velho se levanta. O lento passo ao bosque encaminhando, mas o orador de nada já se espanta, pois tal oposição estava esperando, e como nele obrava a força santa de um Deus que o mesmo esforço ia aumentando, nos bárbaros infunde um tal conceito que a preferência alcança com o respeito. Muito bem, né? Então podemos acompanhar um trecho de todo este poema épico, né? Que se inspira nos épicos tradicionais. E, conforme eu disse, tem os indígenas Mura aí como centralidade desta narrativa, e há essa questão do cristianismo como o herói, né? Os analistas desse texto colocam essa questão, e não podemos dissociar este texto do período em que ele foi escrito, ainda no período da colonização, do Brasil colônia. Então, esse processo aí de converter os indígenas à religião cristã era algo que era visto de maneira positiva naquele período em especial, né, por aqueles que representavam, né, Portugal, o colonizador e assim por diante. Então, por essa questão, nesse recorte desse texto, podemos observar justamente isso, né? O cristianismo com essa questão positiva nesse processo de conversão, certo? E este, então, é o texto que é considerado o primeiro documento literário, texto literário da nossa literatura amazonense, certo? Ainda no período colonial. E avançando, né, pela nossa história em língua portuguesa, não é mesmo? Chegamos, então, ao ciclo da borracha. Demos um salto no tempo, correto? Do período colonial ao momento do ciclo da borracha, que foi aí um momento em que a região amazônica viveu, né, um grande processo econômico, tá? E nesse ciclo da borracha, nós podemos então observar aquilo que se chama de flutuação de estilos. Como assim, professora, flutuação? Ora, nesse período, aqui na região do Amazonas, se observa que os textos literários produzidos, eles não vão ter uma única tendência, eles não vão seguir a um único estilo, como, por exemplo, só o romantismo durante um tempo, ou só o parnasianismo durante um outro tempo. Não. Teremos, então, essa flutuação, essa mistura de estilos durante este período, correto? Então, alinha aí a nossa cartela. Os estudiosos interpretam este período de duas maneiras igualmente limitadas. Ou descrevem o período com deslumbramento, ou demonizam-no de tal forma que não percebem seus fundamentos culturais e suas implicações para o processo de constituição da subjetividade artística regional. É certo que nesse período, gente, justamente por ser um período de grande... De uma questão econômica muito positiva para o nosso estado, né? Essa convivência com essas influências vindas de Portugal, não é? E justamente esse processo de termos um contato, talvez aí com diferentes tendências, fez com que os artistas desse período pudessem produzir textos que seguissem diferentes tendências. E isso foi algo que foi importante para essa constituição e para o amadurecimento daquilo que seria a nossa literatura, com a nossa cultura, com os nossos valores regionais específicos aqui da região norte do Amazonas, certo? E já que nós tínhamos essa flutuação de estilos, essa mistura, né, várias tendências acontecendo mais ou menos ao mesmo tempo, nós selecionamos um escritor deste período, que inclusive dá nome a uma importante avenida aqui da cidade de Manaus, que foi Torquato Tapajós, tá? Ele viveu entre 1853 e 1897, e ele foi um homem que se dedicou às ciências, tá, gente? Ele foi um homem, então, de espírito científico. Ele escreveu vários trabalhos sobre aspectos climatológicos, geográficos e higiênicos do Amazonas. Então, vejam a importância de seus escritos, a importância do seu trabalho e dos seus estudos para o desenvolvimento e para o conhecimento propriamente dito
das questões próprias da região amazônica, né? E para além, né, dessa questão científica, vale ressaltar que ele fez aí parte de algumas academias científicas, algumas agremiações científicas, dada a relevância do seu trabalho. E para além disso, dessa questão científica, ele também se dedicou à produção literária. E aí é possível observar que os seus textos eles trazem aí algumas tendências, algumas notas próprias do romantismo, isso mesmo, né? Em especial esse que nós selecionamos para esta aula. Então, além só essas duas últimas linhas da cartela, nós dizemos exatamente o seguinte: o poeta carrega seu romantismo com algumas doses de excessivo pessimismo. Porque sim, no romantismo, né, quando nós estudamos essa escola, nós vemos que temos ali, né, fases que vão exaltar a terra, a natureza, mas tem também ali uma fase do romantismo que ficou conhecida como mal do século, que era justamente, assim, entre outras questões, um pessimismo e um olhar sobre a vida bastante complexo, né, sobre essa questão do porquê existir, e realmente o pessimismo dá o tom. E aí a gente trouxe justamente um poema que traz um pouco dessas duas características. Temos aí uma exaltação de um lugar, de uma terra, temos um tom de pessimismo e temos a questão da saudade, né? Saudade essa que é recorrente também em alguns poemas do romantismo, que são clássicos, né? Quando se fala em romantismo do Brasil, tem aí esses textos que falam de uma saudade, sobre uma terra distante, né? E aí, este poema ele vai seguir essa tendência. Então, o poema se chama Saudades, acompanhem. Saudades, saudades tenho da terra, dessa terra em que nasci. Saudades tenho da vida que lá vivei. Saudade tenho dos bosques, desses bosques e florestas, onde o gentil dorme às tardes, às horas mornas das cestas. Saudades tenho das tardes, saudades que trazem prantos, em que ao longe o Amazonas gemia os seus tristes cantos. Saudades tenho das brisas, que ao luar pelo arvoredo, passem tristes soluçando e soluçando em segredo. Ora, vocês perceberam que logo na abertura do poema, ele fala de um lugar onde ele viveu, um lugar distante do qual ele sente saudades? Ora, isso nos lembra um clássico da literatura nacional, né, que foi do romantismo também, aquele Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. E o texto segue, mas percebam essa questão, né? Eu estou vivendo em um lugar que não é aquele do qual eu sinto saudades. E as características naturais daquele lugar, aquilo que eu fazia, então ele fala das questões ali climáticas, dos aspectos próprios daquele lugar e provavelmente os estudos que este poeta fez, né, o conhecimento que ele tinha, né, do ponto de vista científico sobre o Amazonas, certamente deram o tom e o auxiliaram nesse processo de constituição deste poema, dentre outros que ele fez. E, mais uma vez, o tom aí é, sim, de uma saudade, mas é também de um pessimismo, como se a possibilidade de estar naquele lugar, naquele ambiente novamente, seja algo distante, algo extremamente difícil. Então, ele canta, assim, essa saudade, ele exalta este lugar do qual ele tanto sente falta, mas, ao mesmo tempo, ele tem esse tom aí, de certa forma, negativo, ou melhor, pessimista, sobre esse sentimento, sobre essa situação. Provavelmente ele não poderá, de maneira tão fácil, estar novamente nesse lugar do qual ele sente saudades. Ok? E aí, então, Torquato Tapajós veio aqui justamente representar esse momento aí de flutuação de estilos que aconteceu durante o ciclo da borracha e
a partir da obra dele, nós observamos ali justamente a ocorrência de romantismo, né? Mas só tinha romantismo, professora? Não, flutuação de estilo. Então, outros autores praticaram ali textos com características de outras escolas literárias, ok? É isso que a gente tem que ter em mente quando falamos da literatura amazonense nesse período do ciclo da borracha, ok? E aí, então, avançando um pouco mais no tempo, a gente vai seguir e vai tratar do modernismo, isso mesmo, e de tentativas de renovação, mas é aqui na literatura amazonense de forma específica. E aquilo que eu comentei com vocês logo na abertura desta aula, a gente traz aqui na nossa cartela a questão de, entre aspas, atraso em relação aos demais locais do nosso país quando o assunto foi essas tendências modernistas, tá? Atraso por quê, entre aspas? Porque tinha a ver com as características da época, né? A questão geográfica, de comunicação, acabava fazendo com que ocorresse essa assincronia, né? Das produções literárias de um lugar e do outro. Então, acompanhem a leitura da nossa cartela. Fatores geográficos, históricos e de comunicação contribuíram para que a dinâmica das mudanças culturais fossem lentas nas primeiras décadas do século passado, século XX, tá? Foi um período em que ideias e valores estéticos que se opunham conviveram dentro do mesmo arco temporal. Românticos tardios, parnasianos e simbolistas dividiam espaço com autores que se identificavam com as novas ideias promovidas pelas vanguardas e que desaguaram no modernismo. Esse novo modo de pensar a criação artística funda-se na liberdade formal e no diálogo livre com a realidade, abordando-a sob um viés crítico e denunciando-lhe as injustiças. Então, vejam, ainda que nesse processo de busca de renovação, de chegada de tendências modernistas, vamos ter ainda esse processo de mistura, de convivência de estilos, não é? Então, as novas tendências, as ideias modernistas começam sim a chegar. Porém, continuamos a ter a convivência, por exemplo, de poetas que exercem e praticam o estilo parnasiano, né? E aí, essa questão dessa mistura tem que estar sempre presente na nossa mente quando pensamos a literatura local aqui do Amazonas, ok? E aí, para espelharmos esse processo de busca de renovação, nós selecionamos uma poetisa, isso mesmo, Violeta Branca, que viveu entre 1915 e o ano de 2000, né? Violeta Branca Menescal de Vasconcelos nasceu em Manaus no dia 15 de setembro de 1915 e faleceu no Rio de Janeiro em 7 de outubro de 2000. Passou a fazer parte da Academia Amazonense de Letras pouco tempo depois de ter publicado sua primeira obra. E aqui, gente, vai uma observação. Ela foi a primeira mulher a ocupar cadeira em uma academia de letras aqui no nosso Brasil. É isso mesmo, ela foi uma pioneira. Ela ocupou cadeira na Academia Amazonense, mas isso foi algo inédito. Antes dela, nenhuma outra mulher havia ocupado cadeira em academia de letras. Então vejam aí o quanto esta mulher era pioneira, sempre foi. E os textos dela também foram extremamente avançados para a época em que ela viveu. Retomando aí algumas notas sobre a vida de Violeta Branca, ela ocupou, portanto, a cadeira de número 28. E ela publicou apenas 2 livros, é isso mesmo. Com 2 livros ela fez tudo isso, hein? Ritmos de Inquieta Alegria, que foi o primeiro livro que causou todo o alvoroço, né, e toda a celebração em torno da sua obra, do seu jeito de escrever, né? E depois de muitos e muitos anos, em 1982, ela publicou o Reencontro, Poemas de Ontem e de Hoje, né? E por que esta poetisa
pode ser considerada uma modernista. O que ela fez de inovador aí para este momento, né? O que de tendências modernistas a sua obra tem? Então, vamos aí na nossa próxima cartela observar. A produção poética de Violeta Branca manifesta certos traços da poesia de 1930. Lembram da geração de 30? Pois bem, certos traços dessa geração são aí observados na obra da Violeta Branca. Por exemplo, o regionalismo, o expressivo de sua identificação com a terra, com o universo amazônico, suas lendas e mistérios, né? Então, essa questão do regionalismo pode ser lido também na obra desta poetisa, o que a coloca em paralelo com a geração de 30, ok? Mas vai além, tem um outro aspecto que é muito importante na obra desta poetisa. Olhem só. Outro traço que perpassa a poesia de Violeta Branca é o sensualismo, isso mesmo. Lembrando que estamos falando aí de 1930 e alguns anos, não é? Em uma cidade como Manaus, que à época era ainda bastante provinciana, né? Uma cidade pequena, se compararmos a outras capitais, né? Então existia ali um moralismo e uma moça trazendo poesia sensual era algo que também era bastante adiantado para o seu tempo, né? Então, olhem aí, surgido sob o contexto provinciano da cidade de Manaus, de 1930, dominado por uma mentalidade passadista e decadente, a poesia de Violeta Branca representou um passo à frente ao romper com o formalismo. Por que Manaus, nesse período, é considerada passadista e decadente? Justamente porque aquele período áureo da borracha já não existe mais, né? Então, existe uma decadência econômica na região muito forte, muito presente, e a mentalidade é perpassada por questões morais muito fortes, né? Então, uma moça apresentando poemas dessa natureza é realmente algo que vai romper com aquele formalismo. E aí, como exemplo dessa face sensual da obra desta poetisa, nós selecionamos o poema de suas mãos. Acompanhem esse texto. Poema das tuas mãos. As tuas mãos nervosas, quentes, largas, arpejam nos meus sentidos a música ideal da emoção. Para os teus dedos criadores, sou o piano mágico vibrando ao influxo de tua ardente inquietação. Tuas mãos frementes arrancam angústias sonorizadas de meus nervos, que se retesam como cordas harmoniosas. Tuas mãos imperiosas, tuas mãos rebeldes, cantam silenciosas aleluias de gestos, quando compõem poemas de volúpia, gritos incontidos de alegria pagã, correndo ligeiras, leves, torturantes, no teclado branco de meu corpo. Violeta Branca. Então vejam, ela utiliza justamente a metáfora da mão e de um instrumento musical, correto? Então, ela vai fazendo essa metáfora justamente para demonstrar aí quais seriam os efeitos, né? Especialmente considerando aí que se trata de um sentimento amoroso que está acontecendo entre este eu lírico e uma outra pessoa. Isso, considerando o período no qual o texto foi escrito, certamente foi algo que rompeu com o formalismo e que chamou muita atenção sobre a produção literária feita a partir deste texto, correto? E aí, pessoal, o que a gente vai observar? A gente vai observar justamente que a produção literária desta moça, tão à frente do seu tempo e com tantas características e qualidades literárias, empregando ali justamente uma linguagem literária, figuras de linguagem, fez com que ela merecesse a cadeira, a primeira vez que uma mulher integrou uma cadeira em academia de letras. No caso, ela integrou a academia amazonense, certo? Então, olhem só o que nós vamos ter aqui. Nós vimos elementos, momentos importantes da história do Amazonas e como a literatura foi representada nesse período, né?
observamos justamente ali o período da colônia, o período áureo da borracha e vimos também uma situação pós-período áureo da borracha. Tudo isso vai preparar o cenário para um acontecimento importante que foi o Clube da Madrugada, mas isso é tema para uma outra aula. Agora nós vamos encerrando essa nossa conversa sobre literatura amazonense por aqui.